Que a paz e o amor de Deus permaneça com todos nós, em nome de Jesus. Eu estava muito em dúvida a respeito do que eu ia falar. Passei 2 ou 3 semanas aí me perguntando, mas o que eu vou falar no sermão? Daí eu fui procurar na palavra. O que a gente deve falar, né? E acabou que ficou interessante. Eu selecionei 10 versículos aqui, nós vamos ler juntos esses 10 versículos. O sermão é basicamente esse daí. O primeiro está em Efésios, capítulo 4, versículo 29. A palavra de Deus diz assim: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então, o que a gente deve falar? Deve falar única e exclusivamente o que for útil para edificação. Vamos abrir as Bíblias agora em Tiago. Capítulo 1, versículo 19. Sabeis estas coisas, meus amigos, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então, quando que a gente deve falar? Tardiamente. Capítulo 3 de Tiago, versículo 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o seu corpo. Então, a gente deve exercitar o freio da língua, porque quando a gente for capaz de controlar aquilo que a gente fala, a gente vai também ser capaz de controlar tudo o que a gente faz. Salmo, capítulo 71, versículo 8. Os meus lábios estão cheios do teu louvor e da tua glória continuamente. Então tá aqui uma coisa boa para a gente ter na boca: louvores a Deus. Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10, versículo 9. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Amém. Outra coisa boa para a gente fazer com a nossa boca: confessar ao Senhor Jesus Cristo. Salmo, novamente, capítulo 19, versículo 14. As palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam gratos diante de ti, ó Senhor. As palavras da minha boca e o meditar no meu coração sejam gratos diante de ti, ó Senhor.
Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam gratos diante de ti, ó Senhor. Então não basta que apenas as palavras da boca sejam gratos a Deus. O meditar do coração também é necessário que seja grato. Às vezes a gente está quieto, não está falando nada, mas está meditando em coisa que não edifica. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa ou como o símbolo que retine. Não adianta falar sem amor. Tudo que você fala sem amor é vão, é inútil. Salmo, novamente, capítulo 34. Versículo 13. Refreia a tua língua do mal e os teus lábios de falarem dolosamente. Então, quando você vê que vai falar alguma coisa má, perversa, refreia. Tito, capítulo 2. Versículo 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. E para encerrar, Tiago, capítulo 1, versículo 26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a sua língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Então, buscando descobrir o que eu haveria de falar para a igreja, localizei esses 10 versículos a respeito do que devemos falar e do que não devemos falar. Que a paz e o amor de Deus permaneça com todos nós, em nome de Jesus. Amém.